Olá a todos, bem-vindos ao podcast especial do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Eu sou Tediana Pedersoli, sou gerente da Engenharia da Mobility e eu estou aqui hoje com três mulheres incríveis que trabalham em áreas técnicas da Siemens. A Michele, que é engenheira de suporte, a Ana Paula, que é engenheira de projetos, e a Marcela, que é consultora de automação, e nós vamos conversar um pouco sobre as nossas jornadas, os desafios e o que significa para cada uma esse caminho. Então acompanhem conosco. Vamos começar? Vamos lá? Então eu quero só me descrever para quem está ouvindo a gente. Eu sou uma mulher de altura mediana. Eu tenho cabelos castanhos avermelhados, sou branca, uso óculos e hoje eu tô com uma blusa meio que de tigrinho aqui, né? Acho que é isso. Bom, vamos lá então. Então, por favor, me digam quem são vocês, o que vocês fazem e, por favor, se descrevam um pouco. Podemos começar, Ana Paula? Claro. Eu sou Ana Paula Medeiros, eu sou engenheira de Sistemas e Soluções Júnior na Siemens no time de Engenharia Elétrica. E me descrevendo também, eu sou uma mulher morena, média e tenho cabelo liso e estou vestindo uma blusa bege hoje. Eu entrei na Siemens há 2 anos e meio como estagiária, na mesma área que eu atuo hoje. E hoje eu também faço parte do programa ITT, que é o International Tech Talent, ou seja, o Programa Internacional de Talentos Tech dentro da Siemens. Tá sendo uma experiência muito bacana, porque estou tendo novos desafios todos os dias e estou aprendendo bastante também. E tive a oportunidade de visitar a Siemens na Alemanha, que era um sonho meu. Legal. Marcela. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Eu sou a Marcela Garcia, sou engenheira de aplicação na Siemens. Esse ano vou fazer 9 anos de Siemens. Já passei por algumas áreas. Hoje eu trabalho na consultoria técnica, junto com o time de vendas, atendendo ali, tentando trazer soluções ali para as demandas que os clientes têm, né? Então a gente está trabalhando com projetos grandes, o que é muito bacana, né? Estou gostando bastante. E uma descrição minha, eu sou uma mulher branca, cabelos longos, pretos com algumas luzes, estatura baixa, e hoje eu estou com um blazer preto e uma blusa preta. Michele. Olá, pessoal. Eu sou a Michele, sou engenheira de suporte técnico na área de drives, na DI-CS. Estou na Siemens tem 3 anos e meio, iniciei como estagiária na mesma área onde eu atuo. E uma descrição minha, eu sou uma mulher morena, cabelo cacheado, uso óculos, hoje eu tô de blazer cinza com uma blusa vermelha. Legal. E o que é para cada uma de vocês trabalhar em uma área técnica? Pode começar, Mi? Posso? Para mim é algo assim que vem de quando eu era um pouco menor, porque eu comecei, eu fiz o ensino médio integrado junto com o técnico e foi lá que eu comecei a ter essa curiosidade sobre a parte técnica de resolução de problemas. Então, antes eu não me imaginava na área técnica, na área de engenharia, eu achava que eu ia fazer direito. E aí acabei tendo professoras lá no técnico e eu tive dificuldade, então eu precisei me dedicar um pouquinho mais e aí eu comecei a gostar dessa parte e que eu nunca ia imaginar. E aí quando eu fui escolher o curso que eu ia fazer, né, a professora comentou de engenharia de controle de automação e eu fui pesquisar e achei interessante. E aí daí eu fui para fazer esse curso e depois fiz inscrição no estágio aqui na Siemens. E eu só tinha achava que eu queria trabalhar para uma empresa, trabalhasse para outras empresas. E acabei vindo aqui para Siemens na área de suporte técnico, onde eu atuo remotamente, dando suporte, resolvendo, né, soluções de problemas de equipamentos, ajudando auxiliar ali o cliente na resolução remotamente. Então é algo
que é uma parte de mim, assim, nessa questão, sabe? Muito legal. Quem quer falar? Eu posso ir. Por favor, vamos lá. Trabalhar na área técnica para mim é bastante desafiador. Assim, é uma área que todo dia a gente aprende algo novo, todo dia surge algum problema. E é uma área que fica muito evidente que nem sempre o que está na teoria funciona na prática, né? Então, quando eu faço ali o projeto no computador, às vezes quando está sendo montado o painel na fábrica, alguma coisa não dá certo e a gente tem que ir atrás, buscar solução. Então, é uma área bem desafiadora e é algo que eu gosto também, de sempre ter novos desafios para me superar cada dia mais. Muito legal. Para mim a área técnica ela é fascinante, assim. Então, sempre gostei desde pequena muito de física, eu era apaixonada por física e eu até achei que eu ia seguir carreira de professora, porque eu tinha uma professora de física que ela era doutora. Então eu me fascinava, assim, falar, cara, uma mulher ali, doutora, né, e eu venho de escola pública, então na escola pública é sempre aquela conversa, cara, matemática é horrível, né, física, né, essas áreas, assim, geralmente o pessoal fala muito mal das áreas. E eu sempre me questionava, eu falava, não, mas por que que eu tenho que não gostar de física? Por que que eu não posso gostar de matemática? Por que é tão ruim? Então, eu acho que a minha curiosidade era muito disso, de tentar entender e por que que as pessoas não embarcavam muito, né, nessas áreas. Então, é um fascínio para mim, né? Hoje eu acho que eu me encontrei na área de consultoria, porque de fato você está ali junto com o cliente, né? E você vê o impacto e a força dessas soluções, né? A força da tecnologia com propósito, né? Então, isso é algo que me fascina e que eu me encontrei mesmo nessa parte. Muito legal. Para vocês entenderem de onde que eu venho, né? Eu sou a gerente da engenharia hoje da Mobility. Eu tenho 50 colaboradores abaixo de mim hoje. Mas eu comecei na fábrica de média tensão, como projetista de painéis de média tensão. Eu estou há 26 anos dentro da Siemens e sempre foi desafiador. Então, vocês hoje vivem um ambiente muito mais diverso, né, onde nós ganhamos espaço, né, nós mulheres ganhamos espaço. Eu entrei há 26 anos atrás, isso era diferente. Eu era a única mulher na engenharia. As mulheres que existiam na fábrica eram diferentes, elas tinham funções diferentes, atuações diferentes. Então, estar na área técnica era ser diferente. Então, para mim, tecnicamente, era desafiador mostrar o quanto eu era capaz também. Só que isso foi muito natural dentro da Siemens. Eu nunca tive nenhum tipo de barreira para crescer aqui dentro. Muito pelo contrário. Eu fui muito incentivada por bons líderes e me senti desafiada em todo momento a entregar mais e a crescer mais. E foi natural o desenvolver dessa carreira com esses suportes, né? Então, desafiador mas a gente tem bastante chance aí de crescer, de subir, de melhorar. O espaço está bem aberto. Bom, dito isso, eu vou fazer algumas perguntas e aí a gente só vai conversar realmente, né? Então, eu queria que vocês falassem dos desafios que vocês tiveram que superar, né? Em áreas técnicas e como foi essa jornada, como está sendo, né, essa jornada para cada uma de vocês. Vamos começar? Bom, para mim, eu acho que um desafio grande é que essa questão não é só no mercado de trabalho, mas fiz curso técnico, fiz faculdade e é sempre assim, é a única menina do curso. Na engenharia, numa sala de 40 pessoas, vamos dizer que no meu curso formaram 20 e eram 2 mulheres só que se formaram. Então, eu acho que um desafio muito grande assim para mim foi essa desconexão de quando você está ali, você quer se desenvolver no ambiente, só que você não se vê nesse ambiente. E aí isso gera muitos questionamentos para nós, né? Como se, por exemplo, será que realmente eu tenho que estar aqui? Será que isso é para mim? Então foram questionamentos ali no início da carreira que pelo menos eu me fiz muito para entender, para que depois de um certo tempo eu entendi
que era mais essa questão da desconexão, de você não se ver tão representada ali dentro. Então, aqui na Siemens, eu participo também do Diversifica, que é um trabalho voluntário ali voltado para ações, né, para promover ações de diversidade dentro da empresa, e assim, lá dentro a gente tem a liberdade de se acolher, de realmente conversar sobre essas questões, né, tanto de gênero, LGBT, né, e essas questões. Então foi muito importante para mim, porque eu percebi que essa desconexão que eu sentia não era referente à minha capacidade ou não de entrega, porque todos os meus líderes até então falavam, você trabalha muito bem, né, você está entregando resultados. Então era um sentimento mais de representatividade, né. Então essa questão, esse desafio assim foi bem interessante, e eu vejo que no Diversifica isso assim me ajudou muito, né. Então abriu a minha cabeça para esses assuntos, coisas que não eram faladas, né? E aí me fez crescer muito, assim, como pessoa também, aqui dentro da empresa. Legal. Michelle. Eu concordo com a Mar, até que quando eu entrei, né, no suporte técnico, uma pessoa assim, que eu vejo como inspiração é a Marcela, porque ela era a única mulher que estava lá na área quando eu entrei, então foi até que ela apresentou o pilar de gênero também para mim, então foi algo assim, realmente, algo de contato, um pouco mais de contato com mais mulheres ali na área técnica. E outra coisa que assim me marcou e que eu lembro é a questão do Tech Delas, porque a Marcela faz parte, né, do Tech Delas, e ela apresentou, que é onde a gente incentiva, né, meninas ali que estão começando o curso técnico, e faz a gente, né, entrega o curso do Tia Pro 1 para elas, e faz esse treinamento. Elas ficam uma semana no Citrem, e é muito bacana, e a Marcela apresentou isso para mim, e eu iniciei como podendo ser mentoras delas, e foi muito legal assim poder contar um pouco da história, escutar também, e acho que é isso, é o contato mesmo, sabe? Legal. Ana, você está começando agora, e para você? Eu tenho uma carreira parecida com elas, assim, questão de ter feito técnico, depois faculdade, e agora trabalhando na engenharia, e sempre foram ambientes, a maioria homens, né, ambientes muito masculinos, e eu senti a mesma questão de duvidar da minha capacidade em muitos momentos, né, talvez pela falta de representatividade, a gente não se enxergar em certas posições, mas ao mesmo tempo também sempre foi algo que me animou no sentido de ser um desafio, né. Então, se eu escutava alguém falando que por que você está seguindo essa área, a área de homem, né? Eu falava, não, vou mostrar para essa pessoa que eu consigo e vou me dar bem nessa área, né? Então, eu sempre tentei levar para esse lado, assim, de usar como uma superação pessoal. Bem legal. Para mim, como eu falei um pouco antes, né, também foi isso. Grandes desafios, né, técnicos, né, de ir para reuniões e o engenheiro da Siemens não vai vir? Eu sou a engenheira da Siemens, né? Prazer. E eu acho que é bem tudo que vocês disseram, né? Eu acho que o desafio sempre foi muito mais de nós conosco mesmo. Sim. Né? Da gente ter esse protagonismo, da gente ser protagonista dessas soluções. Então são desafios gigantescos, mas eu acho que muito mais do superar a nós mesmos. E eu lembro também de entrar e ter uma ou duas referências técnicas femininas há 26 anos atrás. Então hoje, quando a gente pode estar num podcast onde nós já temos 4 e nós sabemos que existem tantas outras, né? O meu time mesmo, eu tenho mais ou menos 1/3 dele feminino, e de pessoas que vão a campo, fazem trabalhos noturnos. Então esse não é um limitador, né? Fazer parte do que foi o Formar e do que hoje é o programa de Jovem Aprendiz, onde você mostra que uma liderança técnica feminina é tão possível quanto qualquer outra, dar protagonismo às mulheres também. Então, que bom que a gente pode estar aqui fazendo também esse papel de mostrar que o caminho está aberto.
né, que ele existe para todas nós. Vamos falar um pouco de impacto e satisfação, que eu acho que também é bem legal, né? O que mais motiva vocês nesse trabalho? Né? Qual é o impacto que vocês veem sendo gerado nas suas áreas? Né? Acabei de falar que eu faço parte ainda, né, do que foi o formar e do que está sendo o grupo de jovem aprendiz. Então, para mim, esse é um impacto que eu tenho, né, que é de mostrar a liderança feminina na área técnica e um caminho super possível e fácil de ser conseguido, porque antes ele era quase que impossível, né? Há 25, 30 anos atrás ele era quase que impossível. Então, o que é isso para vocês, Ana? Vamos conversar contigo. Vamos. Então, pensando na minha área, o que me motiva está diretamente ligado ao impacto, né? Como eu faço os projetos elétricos de painéis de média tensão, é muito motivador para mim eu ver que algo que eu faço ali na tela do computador se transforma num equipamento real, físico, algo que as pessoas operam e principalmente porque ele é utilizado na distribuição de energia elétrica, né? Então, me motiva assim a fazer um projeto de excelência, de qualidade, porque o que eu faço desde o início ali no computador está afetando diretamente a distribuição de energia elétrica, que é algo essencial para todos nós. Legal. Para mim, assim, eu vejo que a Siemens ela passou por umas grandes mudanças, né? E hoje a gente tem um foco muito grande em levar soluções que de fato o cliente precisa, o cliente quer, né? Não só falar de produto, falar de tecnologia, mas de fato levar para ele uma solução que vai atender alguma dor, algum desafio. Então isso me motiva muito, né? E na minha área, a gente trabalha ali desde o início, né? Então, desde o início da concepção de um projeto, né? E a gente tem papos muito extraordinários, né? Porque a gente tenta guiar, né? A Siemens como toda, ela é uma referência em tecnologia, mas ela é uma referência em cyber, ela é uma referência em como que você monta uma arquitetura de redes, né? Então, eu vejo que os clientes também, eles procuram a gente para falar, cara, e de cyber? O que eu preciso nesse projeto para cyber, por exemplo, né? Então é fascinante, porque você constrói, né, o projeto junto com o cliente da melhor maneira possível e com grandes... são grandes desafios e também é muito interessante, porque, por exemplo, falar de cyber, né? Cibersegurança é um assunto que está aí, né, e que a gente precisa não só falar, mas levar e colocar nos projetos, né. Então eu olho isso com grande fascinação, assim, nessa consultoria, né. E também a gente quer que o cliente ele chegue até o final, então a gente participa da concepção, né, das arquiteturas, da parte de sistemas escadas. Sistema escada é o que você vê ali, por exemplo, numa planta, né, os monitoramentos, painéis, né, é um sistema escada que está fazendo todo o monitoramento de uma planta. Então, falar sobre isso e desde a concepção até o comissionamento de uma planta, a gente tenta trilhar esse caminho junto com o cliente. Então, isso é muito desafiador e motivador e é uma grande responsabilidade também que está na nossa mão e que a gente tenta fazer sempre com a maior dedicação possível. Perfeito. Michelle. O impacto eu vejo no meu dia a dia, ali com a conversa com o cliente que chega com uma dúvida técnica ou com um problema que é, por exemplo, né, o do suporte em inversores de frequências, os drives, e às vezes não está funcionando e a gente tenta ali, né, auxiliar ali remotamente nessa resolução, e é muito assim, muito interessante ver que com esse auxílio, né, de indicações ali do que fazer, é possível voltar, sabe, o funcionamento da máquina e tudo mais. E além disso, é legal, por exemplo, estar desse lado, esse impacto que tem remotamente, mas também eu também já fui em preventivas desses equipamentos em campo. Então, onde tem poucas mulheres nisso, isso é muito legal e também eu vejo como impacto do que eu faço e
e também como uma inspiração. A gente comentou. Que legal, muito bom. A gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas eu queria saber como que vocês veem o futuro das mulheres na tecnologia, né? E se uma menina interessada, né, nessa área técnica, enfim, que está ouvindo a gente aqui trocar e conversar, se ela quisesse hoje um conselho de vocês, qual seria o conselho de vocês? Eu acho que o meu conselho seria não se limite e não se deixe limitar. Então, se alguém falar, essa carreira é para homem, essa carreira aqui é mais para mulher, não dê ouvidos, né? Eu acho que siga a sua curiosidade, siga aquilo que você realmente está disposta a conhecer, né? Conhecimento nunca é demais, e a área de tecnologia, a gente aprende a desaprender e aprender de novo. Então, eu acho que o meu conselho seria isso, e eu acredito que futuramente a gente vai ter mais e mais mulheres em várias carreiras diversas, porque hoje eu vejo que as mulheres elas são mais dependentes, elas entram mais nas carreiras técnicas, então eu vejo que o futuro é muito promissor para nós, e eu acho que a sociedade só tem a se beneficiar de ter essas mulheres em mesas de negociações, né, ocupando esses espaços. Legal. Michele? Também sigo com o que a Má comentou sobre não se limitar, porque não se limitar no que você está vendo hoje, mas no que você pode construir. Porque, por exemplo, né, dando um exemplo do Tech delas, quando as meninas, né, do Senai vêm aqui e ela fica uma semana, no início tem aquilo de dúvida, sabe? Nossa, será que a gente vai conseguir ver isso tudo durante a semana toda? Ou, nossa, será que a gente realmente vai fazer funcionar aqui esse kit? Ou vai ir vendo isso ao longo da semana, vendo que elas começa a entender que elas conseguem fazer aquilo, sabe? E que é possível sim, se elas quiserem seguir uma área técnica, né? É possível, e mostrar para elas que existe outras pessoas que também trilhou esse caminho, é realmente assim, seguindo nessa questão de que você não se limita naquilo que você está vendo agora, você consegue construir novos caminhos. Legal. Ana? Bom, eu vejo o futuro das mulheres, né, nas áreas de engenharia, as mulheres assumindo cada vez mais, seja áreas de liderança, especialistas, até como você já comentou, né, nós como mulheres agora a gente enxerga que a gente também tem capacidade, e agora a gente ainda tem muito mais representatividade também para nos colocar nesses lugares. E um conselho que eu deixo, baseado na minha experiência, como já citei, né, desde sempre em ambientes masculinos, técnico, faculdade, hoje como engenheira também, é você não se acanhar por ser mulher, né? É você não deixar que o peso da opinião de outros homens, de outras pessoas, até mesmo outras mulheres, seja maior do que a nossa confiança na nossa capacidade. Então, acho que esse é o meu conselho. É isso mesmo. Bom, eu sou gerente, como eu disse para vocês, da engenharia da Siemens Mobility, né, uma área de mobilidade urbana, né? Todas as nossas áreas têm grandes propósitos, né? Grandes propósitos. Fornecer energia, garantir a automatização dos sistemas, prover efetivamente suporte para ações técnicas, né? Para mim, liderar projetos que têm propósito é o que mostra que o futuro, né, da mulher na tecnologia, ele é brilhante, ele é gigantesco. E aí, se eu posso dar um conselho para qualquer mulher, vocês, as que estão nos ouvindo, as jovens que querem, dentro do que vocês falarem, a palavra é se empoderem. Não esperem que empoderem vocês, né? Sejam vocês as protagonistas das vidas de vocês, profissional, pessoal, mas protagonizem, não esperem que protagonizem vocês. Dito isso, a gente vai para uma mensagem final, e aí eu quero deixar uma reflexão meio que coletiva. A gente vai encerrar aqui com uma mensagem poderosa, né? De cada uma de vocês, eu gostaria que vocês completassem a frase.
ser mulher na área técnica significa... Eu vou falar primeiro, que aí eu abro para vocês, pode ser? Sim. Ser mulher na área técnica significa ser forte. Ana Paula. Ser mulher na área técnica significa entregar soluções inovadoras e também deixar um legado de excelência. Lindo. Pra mim, Marcela. ser mulher na área técnica significa gerar impacto e entregar a tecnologia com propósito. Michele. Ser mulher na área técnica significa ser a prova de que podemos transformar a teoria em movimento, inspirando novas gerações a assumirem o protagonismo. Que legal. Obrigada. Meninas, eu agradeço imensamente. Foi uma honra, um prazer estar aqui fazendo isso com vocês. Agradeço todo o time do Diversifica que está aqui também, desse pilar lindo que é o pilar de gênero. Eu acho que nós precisamos promover mais desse tipo de conteúdo, porque isso mostra isso, a grandeza que a gente tem dentro da Siemens. Então, obrigada. Obrigada a todas. Obrigada. Vou chorar.